Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa, lendo a Bíblia, que inclusive é o nosso tema de hoje. Faz um tempo que eu não venho aqui dar estudo, né? E voltei com tudo porque esse é um tema que eu geralmente gosto muito de estudar. Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto muito de perguntar sobre esse tipo de coisa, sabe? O livro que a gente está seguindo de norte, né, que é o de Augusto Nicodemos, eu fui um pouco mais além. Eu pesquisei em outros livros, assisti vídeos, ouvi podcast, conversei com pessoas. Então eu espero que um pouco do conteúdo que eu consegui filtrar nessa jornada para preparar esse estudo para vocês, eu espero que vocês possam aproveitar também, que vocês possam fazer anotações e que isso sirva para o aprendizado de vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem um papel e quiserem anotar, um papel, uma caneta, já vão se preparando aí, tá bom? Porque vai ter muito detalhe. Eu gosto muito de estudar os pormenores e eu acho que eu consegui filtrar bem todo esse conteúdo, tá? Então, as duas perguntas que eu quero sanar aqui um pouco é: como podemos confiar na Bíblia se ela foi escrita por pecadores? E como devemos ler a Bíblia? Eu não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, mas eu particularmente já fiz muitos porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe? Eu não consegui, por um bom tempo não consegui entender muito bem, mas depois, quando a gente começa a ler a própria Bíblia, ela meio que auto se explica e a gente acaba entendendo. Como isso acontece, Clara? Como? Como você descobriu? Conta pra gente. Calma, minha gente. Calma, vocês estão muito apressados. Eu vou contar tudo direitinho pra vocês, tá bom? Então, eu quero primeiro começar com a passagem de 2 Timóteo 3,16. Eu vou ler essa passagem com vocês e ao longo do estudo vocês vão entender o que essa passagem está querendo dizer e o que eu também estou querendo dizer, tá? Então, vamos lá. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Antes da gente começar a discutir sobre isso, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o que é a Bíblia, o que contém nela, que livro é esse que todo mundo fala, que livro é esse que é tão popular, gente, a Bíblia, que vamos abranger um pouco sobre o que é a Bíblia, o que contém nela, vamos desvendar um pouco isso, né? Se vocês não sabem, né? Eu espero que vocês saibam, né? Estudando, mas quem não sabe vai entender um pouco do que é a Bíblia, como ela funciona, o que ela tem, tá bom? Então, mas assim, de uma maneira bem simples e bem rápida, não vamos nos aprofundar muito nisso. Então, a Bíblia, ela basicamente, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, apesar dela ter várias temáticas, esse é o centro. Tem ainda um detalhe que eu queria deixar para explicar para vocês depois sobre qual é realmente o conteúdo que tem na Bíblia, o que é que ela realmente quer passar para a gente, o que é que a gente entenda, apesar de tantos conteúdos abordados na Bíblia, porque a Bíblia fala de muita coisa, fala de virtude, fala de paz, fala de guerra, fala de tremores, fala de tanta coisa, mas qual é o centro? Qual é como é que eu posso dizer? Qual é o detalhe, o X da questão, digamos assim, que ela quer dizer pra gente? Eu vou contar isso depois, tá? Então, antes eu vou dar só uma passada de que a Bíblia ela é composta por 66 livros diferentes e eles foram escritos ao longo de 1.600 anos por cerca de 40 autores e ela é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento abrange uma coisa mais histórica, a criação no mundo, a queda do homem, o universo, como as pessoas levaram, né, os mandamentos adiante,
o que foi que aconteceu para que essas pessoas também não seguissem o mandamento. Teve muita coisa com Israel, teve muita coisa com os profetas, como Deus usou os profetas para guiar até a mensagem, sabe? Para que a mensagem seja proclamada. E tem também a profecia que é do nascimento de Cristo e tal, do nascimento do Messias, que a gente já começa a encontrar também no Novo Testamento. O Novo Testamento começa a partir do nascimento de Cristo, de que ele veio ao mundo, também conta a ministração de Jesus na terra, teve o período da igreja primitiva, como ela foi formada, e depois, quando Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, como que esses apóstolos, esses discípulos levaram a mensagem para outros lugares, como foi que ela foi espalhada pelo mundo. E também tem a questão do Apocalipse também, que a gente não pode esquecer, que é um livro bem, para alguns, complicados de entender, mas que a gente pode ver muita coisa na atualidade que está acontecendo, né? Então a gente já começa a responder algumas questões de que a Bíblia, ela é um livro atemporal, sabe? Ela é um livro que, desde coisas que foram ditas há muito tempo, são bem relevantes no período que a gente está vivendo. O Antigo Testamento, eles foram escritos originalmente em hebraico e os do Novo Testamento foram escritos em grego. E eles são considerados, o Novo Testamento, ele é considerado que foi originalmente escrito pelos apóstolos e por pessoas que tinham vínculo com eles, que estavam sempre próximos a eles. Os livros, todos os livros antigos, eles foram escritos em pergaminhos e passados adiante, então deve ser por isso que a gente encontrou esses pergaminhos, né? Atualmente tem mais de 5.000 manuscritos que foram encontrados. E, gente, 5.000 manuscritos é muita coisa. Não são 5.000, são mais de 5.000. Então, assim, gente, tem um selinho do testado e aprovado da arqueologia, tá? Tem muita coisa aí, tem muita coisa que descobriram. Se vocês tiverem curiosidade, depois do estudo, vocês deem um Google, deem uma pesquisada nos manuscritos encontrados no Mar Morto. Vocês vão ver que a história é bem interessante e tem muito manuscrito do Antigo Testamento. Tem lá o livro de Isaías, então para quem é curioso, fica aí a dica. Mas depois do estudo, tá? Então, agora que a gente passou um olho assim bem rápido pela história, eu quero conversar com vocês sobre as perguntas, começar a responder. Clara, por que devemos acreditar na Bíblia e confiar nela se ela foi escrita por pecadores? Calma, eu vou responder tudo isso. Mas antes, eu quero te fazer uma proposta. Quero fazer uma proposta para todos vocês. Vocês que têm dúvidas, vocês que não têm dúvidas, vocês que querem aprender, vocês que não. Vocês que, enfim. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Assim que vocês terminarem esse estudo, leiam a Bíblia. Se você tem dúvida em alguma coisa, pesquise direto na fonte. Vá direto na fonte. Não fique escutando opinião, porque de pessoas, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, não sei o quê. Esqueça o achismo. Se você quer saber a verdade, vá direto na fonte. Então leia a Bíblia. A Bíblia, ela é autoexplicativa, ela é justificável. Então você vai encontrar as respostas que você quer lá. Então leia ela. De fato, a Bíblia, ela foi escrita por homens. Homens pecadores. Mas ela foi inspirada por Deus. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Sempre quando eu perguntava, quando eu era mais nova, a alguém sobre isso, sempre diziam: a Bíblia foi inspirada por Deus. Clara, eu sei que a Bíblia foi inspirada por Deus, eu já ouvi falar sobre isso, mas o que isso realmente quer dizer? Inspiração divina? Como assim, gente?
tô querendo falar para vocês que o Espírito Santo, ele conduziu e orientou aqueles homens escolhidos ao que ia escrever. Como diz Augusto Nicodemos, o trabalho do Espírito Santo consistiu em dar aos autores bíblicos a percepção correta dos fatos. Ou seja, Deus preservou os autores bíblicos do erro, demonstrando clara e inerrante a vontade de Deus. Então, gente, Deus usou o intelecto deles, voltando-os para escrever. A inspiração divina não anulou a individualidade de cada pessoa. Não. Tinha sua individualidade, sabe? E Deus não anulou isso, não. Inclusive, Deus se valeu das experiências deles e preparou-os para escrever essas cartas. Vocês podem perceber isso se vocês lerem a Bíblia, que grande parte das cartas tem um jeito particular de ser dito. Por exemplo, de ser expressado, no caso, por exemplo, Salomão, Davi, Miqueias, Paulo, Lucas, João, eles têm uma maneira meio particular de contar, sabe? Assim você também consegue diferenciar a época que eles estavam vivendo, o contexto que eles estavam vivendo, a cultura e o público específico, porque tem um público específico. No geralzão, eu posso te afirmar que essas pessoas escolhidas, elas escreveram o que Deus queria que elas escrevessem, sem tirar nem pôr. Deus inspirou e eles escreveram nada além da verdade. Você não está convencido ainda do que eu falei? A Bíblia, ela mantém a sua própria integridade, entende? Se você ainda não se convenceu, calma, respira, que eu preparei para vocês. Eu listei para vocês, acho que 14 ou 15 motivos para você confiar na Bíblia e ver que é um livro surpreendente e que realmente ela tem veracidade, que ela vale a pena, que ela mantém a integridade, que ela foi escrita por homens, mas que não anulou a individualidade deles. Ela foi inspirada por Deus e o Espírito Santo capacitou aqueles homens. E eu vou mostrar para vocês 15 motivos do porquê que isso aconteceu. Então, senta que lá vem listão, pega o papel e a caneta, presta atenção que eu vou dar muitos motivos de como e o porquê você deve acreditar. Eu já estou com o listão na mão das minhas anotações, tá bom? Ó, do listão. Então vamos começar por um que eu já tinha passado à vista assim, rápido, e eu vou recomentar com vocês. Recomentar, essa palavra existe. Enfim. Somos pecadores destituídos da glória de Deus, e isso não anulou a escolha divina. O que era inspirado não era o autor em si, mas na hora de escrever, o Espírito Santo os guiou, como eu tinha afirmado anteriormente. Ou seja, é uma junção do sobrenatural com o humano. Entende? O segundo fato os autores eles incluíram detalhes sobre si mesmos. Diversas vezes a Bíblia relata que eles foram advertidos, que eles foram tolos, duvidaram, são covardes, pecaram, erraram, quebraram a cara e tudo mais. Um exemplo muito claro disso, que vocês podem notar, é o exemplo de Paulo. Paulo conta muito isso nas cartas dele, então vale a pena vocês também darem uma olhada nas cartas de Paulo. Se você não conhece Paulo, conheça Paulo. Conheça Paulo. Terceiro, os autores do Novo Testamento incluíram detalhes que, para a sociedade atual da época, poderia ser complicado. Chamaram Jesus de louco, endemoniado, enganador,
E esses fatos, por exemplo, eles não eram compatíveis com a expectativa judaica acerca do Messias, porque vocês sabem que os judeus eles tinham uma visão diferente de como o Messias ia vir, né? Se vocês não conhecem, eu acho interessante vocês darem outro Google e dar uma pesquisada sobre isso também, tá? Quarto, os autores foram testemunhas oculares. Eles realmente viram aquilo, sabe? Isso é bem interessante quando a gente vai comentar, porque aquelas pessoas, elas viveram aquilo. Elas sabem do que elas estão falando, porque elas estavam lá, elas viram as coisas acontecerem, elas eram testemunhas oculares. Eles viram Jesus fazendo os milagres, eles viram o maná descer do céu. Então, não tem o porquê que eles mentirem, sabe? O quinto, não há contradição com os fatos do Evangelho. O que há são várias percepções de onde aquela pessoa estava localizada. Se observa de perto ou de longe e tudo mais. Mas o conteúdo continua sendo verdade. Um exemplo disso, um exemplo não, eu vou dar 2 exemplos para vocês, que vocês vão encontrar na Bíblia, que está lá. Basta vocês procurarem, basta vocês lerem a Bíblia. Por isso que é importante vocês lerem a Bíblia. O primeiro fato, ele está em Marcos, que é a cura do cego de Jericó. Se vocês verem, tem pessoas que falam que eram cegos, que eram 2 cegos, e ficam nessa contradição. Mas a gente tem que entender que depende muito do ponto geográfico que a pessoa está localizada, sabe? Também tem todo um contexto de onde eles estavam, de como funcionava. Tem a história do cego de Jericó, tem a história do anjo que apareceu num sepulcro, que era um anjo, que eram 2 anjos. Gente, como assim? Não sei o quê. Olha, essas histórias, vale a pena vocês darem uma olhada, vale a pena vocês lerem os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vale muito a pena vocês lerem e perceberem que, apesar desses contrastes, eles se complementam. O conteúdo central, que é a verdade de Cristo, não deixa de ser falada. Ela sempre está lá. Sexto, como eu estava dizendo, o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles se complementam, e a gente pode ver isso até nas profecias. Por exemplo, a profecia da vinda do Messias, que já era datada no Novo Testamento e no Velho Testamento, e no Novo Testamento já aparece a profecia se cumprindo. Os autores do Novo Testamento fizeram uma clara distinção entre as palavras de Jesus e as deles. Você pode perceber isso em algumas versões de Bíblia. Por exemplo, geralmente nas Bíblias, quando vão falar de Jesus, sempre colocam as linhazinhas vermelhas, aquele destaque todo. Mas não é isso que eu quero me atentar muito não. O que eu quero dizer com isso é que quando Jesus falava, eles realmente disseram: Jesus disse, Jesus falou, Jesus fez. E quando eles falavam, eles também falaram. Eles souberam diferenciar bem o que Jesus estava falando e o que eles estavam falando também. E eles deixaram bem claro mesmo, a mensagem que Jesus estava passando, sem tirar nem pôr. A mensagem de Jesus está lá nos evangelhos. Há pessoas historicamente confirmadas e lugares que tudo aconteceu. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque isso é um fator mais histórico, mas como eu disse, se você tem curiosidade sobre essas coisas, vale a pena você dar um Google. Tem muita gente que já comentou sobre isso e que confirmou de que realmente existiram e que realmente aquelas pessoas estavam lá. Todas as profecias e promessas se cumpriram e estão se cumprindo. Gente, um exemplo bem básico que a gente pode falar aqui é o que está acontecendo à nossa volta. Basta a gente abrir a janela ou ver o noticiário, a gente pode ver que as profecias que Deus falou logo no começo,
estão acontecendo agora, e a gente pode ver muito isso em Apocalipse também. Um exemplo aqui que eu coloquei também do profeta Ezequiel, né, que preveu a queda de Tiro e de Sidom, Isaías e Miqueias, que falaram sobre o nascimento do Messias, né, e no Novo Testamento teve o próprio nascimento de Cristo, né, a ressurreição e o Apocalipse, que vem se cumprindo, como eu havia comentado. 10º, os autores desafiaram seus leitores a conferir os fatos e verificar a veracidade dos mesmos. Eles, de fato, pedem de uma maneira indireta para que a gente faça isso, que a gente leia, que a gente compreenda e que a gente entenda o que está sendo dito, que a gente sempre busque saber da verdade, saber o porquê daquilo. Eles têm consciência que foram guiados por Deus e o que eles escreveram fazem parte das escrituras sagradas. A gente pode ver um exemplo muito claro disso quando Paulo fala claramente nas cartas de Tessalonicenses. Então, se você quiser saber, leia Tessalonicenses. Paulo fala bem sobre isso. Deus expôs as limitações humanas. Ele afirmou que as pessoas eles eram pecadores e que nós, como pecadores, nós temos limitações humanas também porque nós somos humanos. E Deus, ele é um ser supremo. Ele é um ser divino e não é humano. Então, nós somos diferentes. Então, nós temos as nossas limitações. 13º, eles foram perseguidos por amor a Cristo. Esse é um ponto bem importante e bem interessante da gente se dizer, porque eles serem perseguidos e mortos por amor a Cristo já dá a entender do porquê que eles não têm motivos para mentir. Tem uma frase aqui de um livro que eu gosto muito, que eu pesquisei até sobre ele para trazer o estudo, e eu vou ler para vocês e vocês vão entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer com isso. Diz assim: porque os apóstolos mentiriam? Se eles mentiram, qual foi sua motivação? O que eles obtiveram com isso? O que eles ganharam com tudo isso foi incompreensão, rejeição, perseguição, tortura e martírio. Que bela lista de prêmios de Peter Kraft. Gente, é bem interessante esse ponto de vista, porque os discípulos, eles sofreram, eles foram torturados. Paulo conta isso abertamente nas cartas dele, de que eles passou fome, passou frio, foi preso e tal. E ele passou por muita coisa, mas tudo que eles passaram foi por amor a Jesus, foi por amor a Cristo. Então, assim, eles não tinham o porquê mentir pra gente quando escreviam isso, porque eles sofreriam isso em vão, porque eles querem? Não. Eles sofrem isso porque eles acreditam que aquilo que eles viram é verdade. Entende? Eles viram Jesus, eles testemunharam isso, então não tem por que eles mentirem, entende? E até Paulo mesmo, ele afirma isso aqui em 1 Timóteo 1, do 14 ao 16. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ou seja, eles foram exemplos para nós agora acreditarmos de que realmente é real, de que realmente Jesus veio para salvar a gente e que tudo que está escrito na Bíblia é verdade. O que eu quero dizer para vocês, antes da gente terminar só essa primeira pergunta,
é que nada foi acrescentado e que nada foi retirado. O que está na Bíblia é porque deveria estar. Deus foi perfeito em sua inspiração, na sua inspiração, né, que se revela, e colocou provas externas e internas sobre a realidade de Deus. A Bíblia ela é verdadeira no que ela diz e no que ela ensina. E qual é o principal? Que é a pergunta que eu tinha feito antes, é nos mostrar que somos pecadores, que somos perdidos e que precisamos da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Que seu Filho, ele veio até aqui, ele morreu, ele ressuscitou e ele aguarda o momento da sua volta. Como diz em Mateus 24:35, eu gosto muito desse versículo, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, eu fecho essa primeira pergunta dizendo que as palavras de Deus, elas não vão passar, elas são reais, elas são verdadeiras, e para você descobrir se elas são verdadeiras ou não, você precisa ler. Leia as Escrituras Sagradas, leia. Para complementar, tem uma passagem do Evangelho Maltrapilho, que é esse livro aqui que eu gosto demais, que eu acho que cai bem nessa primeira pergunta, um complemento. Os pecadores aos quais Jesus direcionou seu ministério messiânico não eram aqueles que escapam das devocionais matinais ou faltam à igreja no domingo. Seu ministério era com aqueles que a sociedade considerava pecadores de verdade. Eles não tinham feito coisa alguma para merecer a salvação. Ainda assim, abriam o coração para a dádiva oferecida a eles. E a gente precisa fazer o mesmo. Amém, crente? Fala, Jubicó. Invadi aqui o vídeo de Clarinha para dizer que a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Vocês acabaram de assistir a primeira parte, que é como podemos confiar na Bíblia se ela foi escrita por pecadores. E a segunda parte vai ficar para a semana que vem, que é como devo ler a Bíblia. É a segunda pergunta. Queria lembrar vocês também que esse domingo agora a gente tem uma live de 5 da tarde com o tema O papel da igreja na luta contra o racismo. Vai ser bem interessante, então não perca aí. Já deixei o lembrete marcado. E também não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar seu like, compartilhar. Acesse a gente no nosso site abre.ai/jubicó. Também nas nossas redes sociais do Instagram. Toda semana está tendo muito conteúdo por lá, devocionais, editoriais, então fique ligado aí para não perder nenhuma, tá certo? Fique com Deus, até a próxima e se puder, fique em casa.